Em um mundo cada vez mais conectado e transformado pela tecnologia, a Igreja é chamada a iluminar o caminho. Sexto Encontro de Educação Cristã. A educação moderna à luz da Bíblia. Igreja Batista Central de Vitória. 10 a 19 de abril de 2026. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Sejam muito bem-vindos ao sexto encontro de educação cristã, promovido pela Igreja Batista Central de Vitória, com o tema Educação Moderna à Luz da Bíblia. E nesta oportunidade, nós tivemos aqui a honra de participar apresentando duas palestras a respeito da educação progressista e com foco na pedagogia crítico-social dos conteúdos. A gente esteve abordando sobre os pressupostos, as finalidades, os princípios, o berço histórico dessa pedagogia criada por Libânio. E nesta palestra de hoje, a proposta é, com toda essa provocação da educação progressista, a partir da pedagogia crítico-social dos conteúdos, que busca enxergar na escola um instrumento, uma estratégia de transformação social, a gente discutiu na segunda palestra sobre como e que tipo de transformação nós queremos, né? E hoje, nessa palestra, o tema é a resposta mais profunda. Quando nós olhamos para a educação cristã e desigualdade social e o apelo, né, da sociedade em relação à transformação, nós olhamos para a palavra de Deus e entendemos que temos a resposta mais profunda. E aqui queremos apresentar algumas propostas educacionais, transformação do coração e o papel da igreja. Diante disso, apresento aqui para você meu mini currículo. Eu sou Eliene Silva Dias, sou doutora em Ciências da Educação, mestre em Governança e Desenvolvimento, atuo aqui no Distrito Federal na docência e na coordenação de cursos da Faculdade Teológica Batista de Brasília, que neste ano está fazendo 50 anos de atuação na liderança, na capacitação de líderes e na formação teológica. Isso é um marco aqui para nós, uma referência muito importante, a Faculdade Teológica, conhecida FTBB. E eu sou graduada em Teologia, fiz Educação Cristã no Instituto Batista de Educação Religiosa, que hoje chama CIEM. Também sou graduada em Administração, Secretariado Executivo, tenho licenciatura em Letras, porque eu trabalho com mentoria de escrita acadêmica e eu sou também especialista em gestão de pessoas e trabalho no serviço público no Tribunal Regional da Primeira Região. As minhas áreas de pesquisa são a educação geral e a educação cristã, com foco na teologia, com foco no ensino bíblico e também na liderança, administração geral e pública, governança e desenvolvimento de pessoas. Essas têm sido as minhas temáticas de estudo, de pesquisa, e a gente tem trabalhado nessas áreas e pesquisando, desenvolvendo pesquisas, estudos e compartilhando conhecimento nessa área. Bom, educação cristã e a desigualdade social, né? Nós vamos, então, trabalhar nessa palestra sobre propostas educacionais em contextos de desigualdade social. A realidade da desigualdade e o desafio da educação é patente. Nas reflexões que nós fizemos anteriormente, nas palestras anteriores, nós vimos que a proposta educacional ela está vinculada a uma visão de ser humano, uma visão de sociedade e uma visão de transformação. Então, quero mostrar para você que na nossa primeira palestra, nós falamos a respeito da pedagogia crítico-social. Então, nessa palestra foi analisada os pressupostos da criação dessa pedagogia, destacando a sua origem no contexto educacional brasileiro, seu propósito de desenvolver consciência crítica por meio do acesso ao conhecimento sistematizado e, diante disso,
Na segunda palestra, nós aprofundamos o debate na questão central que atravessa todo o debate educacional. Se a educação pode transformar a sociedade, qual é a verdadeira raiz dessa transformação? Então, foi demonstrado que diferentes correntes pedagógicas respondem a essa pergunta de maneiras distintas. Algumas enfatizam a reorganização das estruturas sociais, outras defendem a ampliação das oportunidades educacionais como caminho para a mobilidade social, tudo isso pensando na transformação. A cosmovisão cristã, entretanto, apresenta uma perspectiva mais profunda ao afirmar que a transformação da sociedade começa com a transformação do coração humano. E essa reflexão conduz naturalmente ao tema da nossa terceira palestra: como responder aos contextos, né? A cosmovisão cristã afirma que a transformação da sociedade começa com a transformação do coração humano. E diante dessa reflexão, nós nos apropriamos do tema da nossa palestra de hoje, porque nós vamos muito além das estruturas. A questão da transformação social, nós temos visto e vimos nas palestras anteriores, que vai muito além da reorganização de instituições, vai muito além do que o embate político, e que, de fato, a desigualdade estrutural, ela é real, ela é opressiva e ela exige uma ação contundente. Sistemas corrompidos perpetuam ciclos de injustiças que precisam ser desmantelados. E quando a gente olha para a cosmovisão bíblica e observa o que a Escritura fala, o que a palavra de Deus fala, nós temos que as Escrituras, elas revelam que o problema humano não se limita às circunstâncias externas ou à organização de classes. A raiz da corrupção é moral e é espiritual também. E aí a gente retoma o texto básico que a gente vem tratando desde a primeira palestra, é que aquilo que Jesus fala, né, em Marcos 7, 21 e 23, porque é do interior do coração dos homens que procedem os maus desígnios, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias e por aí vai. Então, nós temos aqui uma pauta. Como nós vamos responder aos contextos de desigualdade social por meio da educação? A desigualdade social, ela constitui uma das marcas mais profundas das sociedades contemporâneas. E ela se manifesta de várias formas. Aqui nós temos que a desigualdade, ela não é uma abstração teórica. Ela se manifesta fisicamente na evasão escolar, na disparidade aguda de oportunidades, na precariedade estrutural e na profunda vulnerabilidade familiar. E em contextos de vulnerabilidade, a escola muitas vezes é vista como o único instrumento possível de ascensão social. A questão central não é apenas ampliar o acesso à educação, mas refletir sobre qual tipo de formação está sendo oferecida. E aqui nós temos a superfície dessa vulnerabilidade, o cenário visível da desigualdade que se instala diante de nós. O acesso desigual, diante de disparidades de oportunidades, falta de oportunidades para muitos, falta de uma educação de qualidade, a evasão escolar caracterizada pelo abandono forçado por necessidades econômicas imediatas. Infelizmente, crianças que deveriam estar na escola estão trabalhando para ajudar na provisão do sustento em casa e acabam perdendo a oportunidade de estar na escola, de ter uma educação sistematizada e formal. Então, a gente vê que muitas crianças e jovens têm abandonado a escola
provocando essa evasão escolar. A precariedade estrutural, ela é vista quando nós olhamos para a situação precária do sistema de educação do nosso país, do Brasil. Então, a gente vê escolas públicas completamente detonadas, escolas públicas em municípios que o docente não é valorizado, os seus pagamentos não são feitos em dia, a escola está em situação de abandono, falta de manutenção, crianças que vão para a escola e não recebem a merenda. Então, essa precariedade estrutural, ela denota a falta de recursos básicos de infraestrutura e muitas vezes a gente percebe essa situação porque não se vê a priorização da educação em nosso país. A gente sabe que as políticas, elas existem e as políticas, elas são constituídas para atender à necessidade urgente da sociedade. Mas em tempos de eleições, em processos de sistemas eleitoreiros, né, partidários, nós somos vítimas e ficamos reféns de políticos que não priorizam a educação. Porque a educação a gente não vê. A educação é um processo sistemático de transformação ao longo do período em que se está nesse processo. E ele não é, o resultado não é imediato, né? Às vezes você tem 8, 10, 12, 20 anos para você ter ali o retorno e verificar o resultado daquele seu trabalho educativo. Mas, voltando a falar das políticas, né, infelizmente, a política não tem priorizado a educação. Hoje nós temos alguns programas, nós vamos falar deles aqui nesta palestra, no decorrer da nossa fala, mas esses programas a gente vai ver que eles também não são capazes de resolver o problema, porque o problema não é tão somente estrutural. E a fragilidade familiar, ela é colocada nesse quadro de vulnerabilidade, porque às vezes a criança tem o acesso à escola, o jovem está indo para a escola, mas falta o acompanhamento do pai, o acompanhamento da mãe, nas reuniões de pais e mestres, no acompanhamento da tarefa, na compreensão de que o aluno precisa ter um momento de estudo, de reflexão sobre aquilo que ele aprendeu na escola, e a ausência de acompanhamento no processo de aprendizagem, ele também é um fator que eleva essa superfície da vulnerabilidade. E em contextos de vulnerabilidade, a gente tem visto que a escola é frequentemente vista como um instrumento de ascensão social. E aí a pergunta vem à tona, é uma pergunta que nos tem sido feito durante todo esse período, que tipo de formação nós estamos oferecendo, que tipo de transformação nós queremos, e eu contei aqui um pouquinho da minha experiência vivenciada e percebi que, de fato, todo esse processo e esse debate da educação moderna, ele tem a sua sustentação porque a educação, ela é um veículo motor de transformação, e a educação transforma. Mas a educação cristã, ela transforma muito mais, porque ela não vem apenas com o viés da transformação promovida pela educação, ela vem com o Espírito Santo produzindo em nós transformação de mente e coração. Então, a educação cristã, ela vem com esse condão de transformar não apenas a nossa realidade, mas ela vem com uma transformação que sai de dentro para fora. Alcança nossa mentalidade, nos dando uma nova mentalidade, e essa nova mentalidade vai formatando os nossos conhecimentos e o nosso comportamento. Vamos falar então de propostas? Porque a gente está falando de transformação, de desigualdade estrutural. Nós estamos dizendo que nessas duas palestras sobre o projeto pedagógico crítico social
dos conteúdos, nós temos falado que o problema não é a questão estrutural, mas que o homem ele tem sido corrompido pelo pecado. E a raiz de todo esse desmantelo se dá pela corrupção humana, que é bem mais profunda do que alteração de sistema ou reorganização de estrutura. Então, quando a gente pensa sobre essas desigualdades e lançando esse olhar para a sociedade, entendendo toda essa cosmovisão bíblica de que o homem tem a sua dignidade, mas que ele passou por esse processo de queda e de afastamento do propósito divino para a vida dele, mas que existe o caminho da redenção que reverte tudo isso, e essa reversão modela toda uma nova vida, uma nova mentalidade e um novo proceder. E essa remodelagem do ser humano é que traz a transformação tão necessária para a nossa sociedade. E assim, diante dessas desigualdades, a gente tem visto várias instituições, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, trabalhando para que essa desigualdade social seja minimizada. Então, aqui nós trazemos para vocês diversas iniciativas educacionais que têm sido implementadas no Brasil e no mundo, com o objetivo de reduzir a desigualdade e promover a equidade, principalmente no processo educativo. Eu quero primeiro dar destaque aqui para o macrosistema educacional na Finlândia. É um sistema educacional fortemente orientado para a equidade, com alto investimento na formação docente e autonomia pedagógica. Oxalá tivéssemos um sistema educacional no nosso país totalmente fortalecido pelas políticas públicas, priorizando a formação docente, priorizando o desenvolvimento educacional do nosso país e remodelando todo o nosso sistema para que a gente possa minimizar os problemas de desigualdade e de acesso a uma educação de qualidade. Então, a Finlândia é um exemplo para nós. E aí temos também a iniciativa do Global Teacher Prize. O Global Teacher Prize ele foi criado pela Varkey Foundation em 2014. Ele é frequentemente descrito como uma espécie de Nobel da educação, porque ele reconhece professores que promovem impacto significativo na vida de seus alunos e nas comunidades em que eles vivem. Então, entre os educadores reconhecidos nos últimos anos, estão professores que desenvolveram projetos educacionais voltados para crianças que estavam refugiadas, alfabetização em comunidades extremamente pobres, programas educacionais voltados para a inclusão social. Esse programa, ele premia ação de professores que são professores que amam a educação e que enxergam que por meio da educação aquela realidade social pode ser alterada. Eu escrevi um artigo junto com uma colega, a professora Sandra Manhães. Nós escrevemos sobre esse programa Global Teacher Prize, você pode encontrar aí na internet, no Google Education, no Google Escolar. Nós temos alguns professores brasileiros que foram indicados para o Global Teacher Prize e são professores que têm a preocupação com esse contexto social de desigualdade, de ausência de equidade, de falta de acesso à educação e de uma educação de qualidade. Minha gente, nós temos também no nosso país algumas políticas que merecem o nosso olhar. São políticas governamentais brasileiras de acesso e permanência na escola. No nosso caso, eu vou apresentar aqui duas políticas que merecem destaque pela amplitude do seu alcance. Vou falar primeiro do Bolsa Família, que é apresentado pelo governo federal como um programa de transferência de renda destinado ao combate à pobreza e à promoção do acesso a direitos sociais básicos, entre eles a educação.
No âmbito educacional, o seu funcionamento se articula no acompanhamento da matrícula e a frequência escolar das crianças e os adolescentes beneficiários. Um outro programa que tem sido tratado como política no âmbito da educação para reduzir a desigualdade é o Pé de Meia. Então, o Pé de Meia, ele foi estruturado como um incentivo financeiro e educacional voltado a estudantes do ensino médio, estudantes de escola pública que estão inscritos no CAD único. Qual que é o objetivo? O objetivo é promover a permanência desse aluno na escola até a conclusão e participação no Enem. Por quê? Porque percebeu-se que havia muita evasão escolar. Os jovens não estavam chegando ao término do ensino médio. Essa é a trajetória do Pé de Meia. Então, o aluno recebe um incentivo financeiro. No primeiro ano do ensino médio, ele recebe R$200 por fazer a matrícula e depois ele recebe 9 meses de R$200. Então, 9 vezes 200, ele vai dar R$1.800 por ele estar frequente. Então, ele precisa ter frequência na escola, permanência ali, para que ele possa receber esse benefício. A ideia é que com esse incentivo financeiro, ele possa ter ali uma poupança de pelo menos R$1.000. No segundo ano, ele também recebe R$200 por fazer a matrícula e mais 9 meses por estar frequentando a escola, resultando aí numa poupança de R$1.000. Então, no terceiro ano, ele recebe, além dos R$200 pela matrícula, mais os 9 meses, ele recebe R$200 pelo Enem. Ele acaba tendo aí um processo de uma poupança durante os 3 anos de R$3.000. Então, o que nós estamos falando? De redução de desigualdade econômica também. Não só a permanência da criança, do jovem na escola, mas também uma redução da desigualdade econômica. Esses dados são dados divulgados pelo MEC. Ora, no Bolsa Família, o acompanhamento educacional verifica matrícula, frequência, funcionando como condicionalidade vinculada à proteção social. Já no Pé de Meia, o desenho do programa associa pagamento à matrícula, a frequência, a aprovação e, em certos casos, a participação no Enem, o que revela foco claro na permanência e no fluxo escolar. Então, o Pé de Meia é um incentivo financeiro educacional, o foco é o fluxo escolar para que esse jovem comece o ensino médio e conclua o ensino médio e ainda participe do Enem. Essas políticas, elas possuem relevância concreta porque ajudam a enfrentar barreiras econômicas imediatas e reduzem fatores de evasão em contexto de vulnerabilidade. Entretanto, do ponto de vista formativo, é necessário reconhecer seus limites. Embora elas sejam importantes para o acesso e permanência do aluno na escola e mitigação da vulnerabilidade, tais políticas, elas não têm como finalidade central promover por si só o desenvolvimento crítico e cultural dos estudantes beneficiados. O seu desenho opera principalmente na transferência de renda. Então, aqui a gente vê os limites estruturais dessas políticas: proteção social e permanência, políticas públicas que visam esses dois objetivos. Então, aqui no slide que eu trago para você, eu mostro isso, né? As políticas trazem essa proteção, mas ela não tem a preocupação de desenvolvimento crítico, moral e cultural, e o diagnóstico bíblico que nós fazemos é que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Isso é o que diz ali Eclesiastes 7:29. O problema não é apenas estrutural, em suma, né? O problema é moral e espiritual. E aqui nós também trazemos um alerta, né, de C.S. Lewis.
e ele tornou-se conhecido mundialmente pelos seus escritos apologéticos e literários. Então, ele é um grande escritor, ele tem obras como A Abolição do Homem, e Lewis, ele argumenta que a educação precisa estar fundamentada em valores objetivos e universais. E aqui ele diz para nós, olha, uma educação desvinculada de valores objetivos produz indivíduos intelectualmente despreparados, porém sem direção moral sólida. Assim, soluções meramente estruturais permanecem incompletas. Elas podem ampliar o acesso, elas podem melhorar os indicadores sociais, promover a inclusão, mas elas não alcançam a totalidade da condição humana. E aí nós passamos a olhar a matriz dessas políticas públicas, né? Qual é o mecanismo do Bolsa Família? Proteção social, mecanismo de transferência de renda. Qual é a condição para participar do programa? É a verificação da matrícula, a criança tem que estar matriculada, tem que ter frequência. E qual é o foco? É o combate à pobreza imediata. No pé de meia, o mecanismo é o incentivo financeiro e educacional. As crianças, os jovens devem estar cadastrados no cadastro único e a condição para eles receberem esse benefício é estarem matriculados, serem aprovados e participarem do Enem. O foco é reter esse aluno na escola e que ele permaneça do início ao fim dos estudos. O interessante é que essas políticas, elas são meramente assistencialistas. Elas não promovem esse salto de conhecimento e desenvolvimento. Por quê? Porque não são só as políticas de desigualdade social que a gente deve considerar. Também devemos considerar as políticas relacionadas à educação da qualidade. Então, como é que esse aluno está sendo preparado? O docente, ele tem recebido essa capacitação? O docente tem sido valorizado no seu trabalho docente, na sua prática didática? Então, não basta apenas elaborar políticas que vão melhorar os indicadores, mas a gente precisa pensar no sistema como um todo, nos conteúdos, no processo de avaliação, na formação dos professores, e aqui tem uma lacuna, né? São programas que garantem o acesso e a permanência temporal, mas não possui desenho estrutural para desenvolver a consciência crítica, a cultura, a virtude ou o sentido de vida que esse aluno precisa. Infelizmente, a gente tem visto muitos alunos com muitos problemas comportamentais sendo submetidos a diversos processos educativos fundados em ideologias, em conteúdos que contradizem os princípios familiares, os princípios cristãos, e isso realmente tem nos preocupado. Mas vamos falar sobre o fundamento antropológico, então, que é a tensão entre a dignidade e a ruptura. Isso aqui é uma recapitulação do que nós temos visto nas duas últimas palestras que eu ministrei aqui no Congresso. A dignidade humana é quando nós olhamos para o homem e enxergamos a imagem de Deus. Cada pessoa, de acordo com Nicholas Wolterstorff, ele é um filósofo, um cristão reformado, né? E foi professor da Universidade de Yale, e o seu trabalho se concentra nas áreas de filosofia, política, e ele é amplamente conhecido por suas reflexões sobre dignidade humana, justiça, direitos humanos, e ele é quem diz para nós que cada pessoa é objeto do amor de Deus e portadora do valor intrínseco. E isso está fundamentado ali naquela nossa análise de mandato cultural baseado em Gênesis 1, 27. Quando nós lemos Romanos, a gente lê que todos estão destituídos da glória de Deus. Isso por causa do pecado. Todos pecaram e estão fora da glória de Deus. O problema humano, de acordo com Albert Wolters, o problema humano não é apenas externo. O problema é o mundo bom
foi afetado pelo pecado. Walters é um filósofo teólogo, ele é canadense e ele apresenta a estrutura da narrativa bíblica em 3 movimentos fundamentais: a criação, a queda e a redenção. Ele é quem fala mais sobre essa percepção da cosmovisão bíblica, que compreende essa realidade narrativa. A criação, o homem foi criado por Deus, mas ele caiu por causa do pecado, mas há a redenção em Cristo Jesus. Então, nós temos aqui esse fundamento antropológico, a tensão entre a dignidade e a ruptura. Diante disso, é preciso pensar no ecossistema da transformação mais profunda e integral. Quando a gente olha para a dignidade humana e que a gente observa todo aquele pressuposto de que o homem é a semelhança do Pai, e ao mesmo tempo que a gente reconhece que o pecado ele não é apenas externo, existe uma ruptura que precisa ser instaurada, restaurada, então a gente pode pensar no ecossistema da transformação cristã que flui do interior redimido para a sociedade visível. É onde começa a verdadeira transformação. Em Hebreus 4:12, descreve a palavra de Deus como viva e eficaz, capaz de penetrar o coração do homem. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus vem falando a respeito dessa transformação, desse discernimento que o homem transformado deve buscar, esse discernimento espiritual. O famoso escritor John Stott afirma que a missão cristã envolve proclamação e ensino, formando discípulos que vivam de modo digno do Senhor. James Smith destaca que a formação humana envolve não apenas ideias, mas também desejos e práticas que moldam o coração. Quando o coração é transformado pelo Evangelho, valores como justiça, compaixão e responsabilidade passam a orientar a vida social. Aqui no nosso ecossistema da transformação, nós temos 3 níveis. O primeiro nível é a raiz, onde acontece o novo nascimento, a redenção em Cristo. A Bíblia diz que a palavra penetra o interior. Então, ela vai penetrar na vida do homem a fim de alterar os seus desejos, as práticas. E aí nós temos os textos bíblicos que fundamentam essa analogia do coração como sendo a raiz de todos os males. Então, se o coração passar por esse processo de remodelagem, processo de transformação pelo novo nascimento e redenção em Cristo, a palavra de Deus vai transformando, vai moldando, vai alterando os nossos desejos e as nossas práticas. Aí, no segundo nível, nós temos aqui o tronco, uma analogia à mente, porque a renovação intelectual e a formação da cosmovisão bíblica passa por essa cosmovisão de que nós fomos redimidos. E a reordenação das ideias e do conhecimento faz parte dessa nova estrutura, desse novo ser que está sendo formado em Cristo. A reordenação das ideias e do conhecimento. Então, o tronco trazendo a analogia à mente, né? Sejamos transformados pela mente. E aí a gente lembra de Paulo, quando Paulo fala, eis que nova criatura sou. Tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram. E é exatamente isso que acontece quando a gente começa a desenvolver um relacionamento íntimo e próximo do nosso Senhor Jesus, reconhecendo nele o nosso Senhor e Salvador.
E aí nós vamos para o terceiro nível, que são os frutos. Se eu tenho esse coração transformado, se a minha mente está renovada e reorganiza minhas ideias, reorganiza o meu conhecimento, então eu tenho aqui agora uma ação exterior duradoura. Isso reverbera para a sociedade. Isso vai impactar o meu contexto social. As pessoas vão começar a perceber a diferença na minha vida. E elas vão dizer, essa pessoa ela é íntegra, essa pessoa ela olha para a justiça, essa pessoa ela age com integridade. Por quê? Porque são as ações exteriores que são duradouras, que não são dependentes de programas assistenciais, que não são dependentes de organização estrutural da sociedade. Elas são dependentes do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que move em nós o nosso novo proceder. E aí nós temos a prática da justiça, a compaixão, o amor ao próximo, o serviço comunitário, o voluntariado. Então, tudo isso é caracterizado como fruto da nova vida em Cristo, e isso se remete à sociedade. Aqui nós temos no cantinho, né? Deixa eu aumentar aqui para vocês verem, que a educação cristã não ignora a realidade social. Ela compreende que a mudança social verdadeira é o fruto de uma transformação interior. E aí nós passamos para o conhecimento da educação cristã com base no que Jesus nos ensina na grande comissão. Ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho, ensinando todas as coisas, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, fazendo guardar todas as coisas, né? Deixa eu pegar o texto aqui para a gente ler o texto. Então, a gente vai ler Mateus 28, 19 e 20, porque a gente tem um versículo decorado, e às vezes o versículo decorado nos foge a grandeza do ensino que Jesus está nos trazendo. Então, Mateus 28, 19 e 20. E diz assim o texto: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Obediência. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque essa obra, ela não é nossa. Essa obra é espiritual. Sem Cristo, não podemos fazer nada. Jesus está nos orientando. Vocês vão, preguem, façam discípulos, fazer discípulos. Esse é o mandamento. Batize esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essa é a pedagogia discipular. Eu vou ampliar aqui para a gente falar sobre ela. A pedagogia discipular, ela tem como base o fazer discípulo na ordenança da grande comissão, quando Jesus fala conosco. Ele diz: fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas. Então, eu tenho aí o afeiçoamento à palavra de Deus. Fazer discípulo é ensinar que a palavra de Deus é a nossa regra de conduta e fé. E a partir dela, nós vamos desenvolvendo uma visão e um discernimento espiritual. Nós vamos vivendo com profunda integridade moral, porque a palavra de Deus vai moldando o nosso caráter. E aqui nós trazemos a compreensão do nosso chamado e do trabalho que nós temos neste mundo. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque falamos de vocação, mas é a vocação de todos. Não é aquela vocação específica para o ministério pastoral. Não é aquela vocação específica para ir para o campo missionário ou para assumir uma liderança específica na sua igreja. Essa vocação é a vocação nossa, que foi nos dada no mandato cultural, quando Deus nos disse: dominai a terra.
quando Deus nos disse, dominai a terra. É aí que entra essa vocação. Por que nós estamos no mundo? Qual é o nosso propósito? Então, quando nós estudamos sobre a pedagogia discipular, nós estamos trazendo esse mandato cultural para uma vivência plena em nosso cotidiano. Então, a gente compreende esse chamado e entendemos que aonde nós estamos é onde nós vamos ser testemunhas, é onde vamos ser luz, é onde vamos ser farol, porque nós fomos alcançados pela redenção de Cristo. E a ação é qual? A ação é participar da sociedade como agente de justiça e reconciliação. O discipulado consiste em aprender a viver como Cristo viveu, permitindo que toda a vida seja moldada pela verdade do reino. Quem fala isso é Dallas Willard. Ele foi filósofo e professor também na Universidade da Carolina do Sul, e em suas obras ele defende o discipulado consistente em aprender a vida como Jesus viveu, permitindo que toda a vida seja moldada pela verdade da palavra de Deus. Então, nós temos aqui o currículo do Reino de Deus, né? O currículo da pedagogia discipular. Um currículo que enfatiza que para formar pessoas, as pessoas precisam ter esse amor à palavra de Deus, precisam ser desenvolvidas no seu discernimento espiritual, viver com integridade moral e compreender a sua vocação no mundo e participar da sociedade como agentes de conciliação, de reconciliação e justiça. E aí nós temos o diagrama dessa educação cristã transformadora. Começa no coração, de dentro para fora. Modifica o meu pensar. E o meu pensar, a nova forma de pensar, remodela o meu agir. Então, o coração, ele passa pelo novo nascimento, pela redenção em Cristo Jesus. Ele é renovado pela palavra e pela formação de uma cosmovisão bíblica. E isso vai para a sociedade numa prática de justiça, de amor ao próximo e de serviço ativo, né? Então, nós temos aí esse diagrama da educação cristã, dizendo que a verdadeira transformação social é um transbordamento inevitável da regeneração interior. E a igreja, como é que participa como comunidade restauradora? Como que a igreja pode ser vista dentro desse processo em que nós estamos procurando a resposta? Uma resposta profunda para a transformação da sociedade. Eu tenho aqui que a igreja, ela é entendida como uma comunidade restauradora. A igreja é um espaço de encontro entre o quebrantamento humano e a provisão divina. Em Provérbios 22, 2, diz que o rico e o pobre se encontram, e o Senhor é o Criador de ambos. Então, nesse contexto da igreja, existe acolhimento, existe comunhão. A igreja é uma comunidade formadora de caráter, onde aprendemos a viver a ética do reino. Aprendemos a viver a ética do reino. Quem diz isso é Stanley Hauerwas. E o discipulado é aprender a viver toda a vida moldada pelo reino de Deus. Então, como que a igreja pode ser essa comunidade restauradora? Quando ela promove ações de mentoria, quando ela promove ações de acompanhamento espiritual, quando ela promove ações de reforço educacional, considerando a sua realidade, o seu contexto social, quando ela se coloca à disposição da sociedade para orientar jovens na sua formação vocacional. Então, a igreja local é onde a ética do reino se torna visível. É aonde a sociedade enxerga aquele espaço como uma instituição relevante. Aí a gente para e pergunta, se sua igreja sair de onde está, alguém vai sentir falta? Alguém vai sentir falta naquela comunidade?
Então, a sociedade, ela precisa enxergar a igreja como essa instituição relevante que não pode fazer falta, que precisa ser atuante na sua comunidade local, no seu meio. E isso é se manifestar aos seus vizinhos, é abrir as portas para os seus vizinhos. Às vezes a igreja está instalada naquela vizinhança e o vizinho não participa, o pastor não conhece os vizinhos, a membresia não conhece a sua vizinhança, e é sobre isso que nós estamos falando. A igreja, ela é uma comunidade restauradora e ela precisa, portanto, se fazer ser relevante aonde está. E aqui eu vou falar desses programas relevantes que podem ser apoiados pela igreja, desenvolvidos por instituições, por pessoas que amam a palavra de Deus e que entendem que não bastam políticas públicas. Então, aqui nós trazemos esse programa, o PEP. O PEP é um programa educacional, é um programa que é socioeducativo missionário, promovido em parceria com igrejas evangélicas e comunidades no Brasil e em diversos países da América Latina, na África, no Sudeste da Ásia também. Ele é um programa que leva esperança às crianças em situação de vulnerabilidade social, preparando-o para a vida e para a integração em uma escola regular. No Brasil, o PEP, ele significa Programa de Ensino dos Princípios do Evangelho. E é desenvolvido sob a responsabilidade da ABIA, né, que é a Associação Brasileira de Incentivo e Apoio ao Homem, e no exterior, numa ação missionária, numa visão de missões mundiais, o PEP, ele significa Programa de Educação Pré-Escolar, porque em alguns países você não pode falar que é um programa de ensino dos princípios do Evangelho. Então, estrategicamente, nós falamos que o PEP significa Programa de Educação Pré-Escolar e é desenvolvido sob a responsabilidade da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira, como é o PEP Internacional. Qual que é a missão? É viabilizar o atendimento às crianças, propiciando um preparo educacional que estimule seu desenvolvimento holístico. O foco é o desenvolvimento integral da criança. Qual é a visão? Contribuir para o acesso dessa criança à educação em idade pré-escolar, em uma comunidade de alta vulnerabilidade e também reduzir a defasagem em seu desenvolvimento integral e levá-las, é claro, o objetivo último é esse, conhecer o amor de Jesus. Levá-las a conhecer o amor de Jesus. Os valores que essas crianças aprendem, né? Respeito à criança, proteção à criança, cuidado integral, ensino de qualidade, o trabalho em equipe, a fé bíblica, e a estratégia é capacitação contínua, né? Formação de parcerias, desenvolvimento comunitário. Esse é o PEP. PEP é um programa excepcional e tem sido reconhecido por algumas comunidades como essencial para a vida das crianças. No Brasil, ele funciona como contraturno. Geralmente, as crianças que estudam de manhã participam do PEP à tarde, e as crianças que estudam à tarde participam de manhã, e tem toda essa estratégia desenvolvida. E um outro aqui, que é também um programa de ação da igreja, que olha para a vulnerabilidade extrema. Então, nós estamos falando da Cristolândia, né? A Cristolândia, ela olha para o colapso estrutural, populações em situação de rua extrema e dependência química, regiões conhecidas como Cracolândia. Então, qual é o limite do Estado? Nenhuma transferência de renda consegue resgatar um indivíduo cuja dignidade foi inteiramente consumida pelo vício e pelo abandono. E como a igreja responde quando a vulnerabilidade não é apenas educacional, mas é uma questão de sobrevivência física, mental e espiritual? A igreja tem respondido com a Cristolândia.
a igreja tem trabalhado com a Cristolândia e a Cristolândia tem transformado vidas, tem impactado a sociedade. São vários homens, geralmente são homens, mas também tem mulheres que são consumidos pelo crack, pelo álcool, pelo vício, que vivem em situação de extrema vulnerabilidade. E a Cristolândia, ela veio como resgate da dignidade no meio do caos. Uma resposta cristã frontal à epidemia da dependência química. E aí você tem ali o acolhimento radical, ir aonde a sociedade e o Estado recuam, presença ativa nas ruas e nas zonas de uso extremo. Aí você tem a restauração da condição humana, a intervenção nas necessidades básicas, que devolvem a humanidade imediata ao indivíduo. Então, a Cristolândia oferece banho, alimentação, teto, acolhimento. E o alvo final, não apenas a sobriedade mecânica, mas a transformação do coração pelo discipulado contínuo, devolvendo o indivíduo à família e à sociedade. A Cristolândia tem sido um programa reconhecido pelo governo, né, pelos governos, tanto estadual quanto nacional, por causa desse seu aparato social que tira das ruas a pessoa sem dignidade, a pessoa destruída, e devolve para a sociedade uma pessoa estabilizada, consciente da sua visão de mundo, e uma pessoa que não só deixou as drogas ou deixou o álcool, mas uma pessoa que foi transformada pelo discipulado contínuo, transformando o seu coração. Essa transformação do interior para o exterior, de dentro para fora. E aí também temos aqui o processo desse resgate. Vou colocar aqui na tela cheia para ficar melhor. Como que acontece esse processo de resgate e transformação no contexto da Cristolândia? Primeiro, na rua. A presença intencional nas cracolândias, né? E aqui vem o voluntariado, o convite para que o voluntário participe dessa chamada ativa. Depois vem o acolhimento, a alimentação, a higiene, o ambiente seguro, a primeira centelha de dignidade. Depois, o acompanhamento psicossocial, o afastamento do ambiente de uso e reconstrução de rotina, isso reorganizando a mente para chegar no coração com a imersão na palavra de Deus, cura dessa ruptura espiritual, reintegração social e discipulado. E esse trabalho tem sido efetivo, tem sido eficiente para transformar vidas. O outro programa que eu trago aqui para você é o programa Viver. O programa Viver é uma iniciativa estratégica da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, é focada na prevenção ao uso de drogas e no desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. Ora, qual que é o objetivo do programa Viver? Não quero que essas crianças cheguem no estágio crítico ao ponto de terem que serem resgatadas para ir para a Cristolândia. Então, é um programa de prevenção. Eu trabalho com a criança para que ela não tenha condição de fazer o uso das drogas, tampouco do álcool, e para que ela perceba que a sua dignidade está na pessoa de Cristo. E fazendo isso, nós não vamos ter crianças, nós não vamos ter a necessidade de buscar esses adultos ali nas cracolândias e trazer para a Cristolândia. O trabalho é feito na base, lá na infância, no começo, orientando essas crianças nesse programa, que é uma iniciativa da Junta de Missões e que tem esse foco preventivo. Então, são 3 programas que eu trago aí para você. O PEP, que também age na prevenção. O público do PEP são crianças na primeira infância, Prepara para a Vida,
linguagem, matemática, artes, educação cristã, e é um programa internacional, porque a gente tem o PEP em outros países e também no Brasil. O programa Viver, ele foca no desenvolvimento, evitando que crianças e adolescentes se envolvam com drogas, então ela vem com esse foco de desenvolvimento e proteção, e a ação utilizada para trabalhar dentro desse programa são ações de reforço escolar, os esportes, a música, o acompanhamento familiar. A Cristolândia já é o ápice, né, quando a pessoa já está totalmente destruída e assolada pelo seu vício, e aí a Cristolândia vem com um resgate, adultos em extrema vulnerabilidade, e o foco é a recuperação de dependência e reintegração social. O foco aí, a ação estratégica é o acolhimento institucional, restauração física e moral. O que nós estamos vendo nesses programas? Em contraste com os programas de políticas governamentais. O que nós estamos vendo? Nós estamos vendo o problema, nós estamos vendo o mecanismo de ação, nós estamos vendo qual é o escopo principal e alguns exemplos práticos. Então, nas políticas governamentais, o problema são as barreiras socioeconômicas, a pobreza, né, a vulnerabilidade social. O mecanismo de ação é transferência de renda. A gente transfere a renda, transfere a grana e vincula isso a uma condicionante administrativa. A criança precisa estar na escola, precisa ter cartão de vacina, precisa estar no cadastro único. E o escopo é dar a esse beneficiário o acesso à permanência à escola para mitigar a desigualdade. E aí nós falamos, né, do Pé de Meia, do Bolsa Família, e tem outros programas, mas esses são os mais conhecidos. E as iniciativas cristãs? Qual que é a dimensão do problema? Vulnerabilidade social, fragilidade de vínculos, ruptura espiritual. E qual é o mecanismo de ação? A pedagogia discipular, vínculos de cuidado, de evangelização, acolhimento. Qual que é o foco principal? A formação do caráter, a cultura, a aprendizagem e a redenção. E trouxemos aí o PEP, o Programa Viver, a Cristolândia, e tem outros programas. A atuação do Estado foca na permanência estrutural, enquanto que a iniciativa cristã responde pela integralidade da pessoa. São aplicações práticas para a igreja. E para que a gente possa, como igreja, ser relevante no meio, reduzindo desigualdades sociais, e dentro desse contexto que nós olhamos para a educação moderna e comparamos, né, fazemos esse paralelo com a fé cristã, é preciso enxergar aplicações práticas para a igreja. Esses programas que eu citei são programas que são desenvolvidos por instituições, né, pela Convenção Batista, pela associação, mas existem programas que a igreja pode desenvolver pensando no seu meio social e na sua realidade. Formação de educadores, capacitar líderes para integrar fé e conhecimento em todas as disciplinas. A gente precisa de líderes que tenham visão de futuro, que tenham essa visão e esse discernimento do papel da igreja e da educação. Por isso, capacitar líderes para integrar fé e conhecimento é muito importante. E um evento como esse, o 6º Encontro de Educadores Cristãos, é importante para nos fazer abrir os olhos, para nos trazer à memória a nossa capacidade diante do mandato cultural para transformar vidas. E a igreja ela pode desenvolver projetos comunitários integrados com a sociedade, integrados com as políticas. A igreja não precisa trabalhar sozinha. Desenvolver programas que fundem ação social estruturada, reforço acadêmico rigoroso, discipulado relacional e buscar parcerias nas escolas. Como que eu posso ajudar? Como que nós podemos
ajudar na orientação vocacional das crianças, como nós podemos orientar os jovens, como nós podemos desenvolver um programa preventivo para o jovem não enveredar pelas drogas, pelo álcool. Então, a igreja pode desenvolver projetos nesse nível. E a cultura do pensamento crítico cristão. Fomentar uma mente cristã capaz de ler, interpretar e redimir a realidade cultural à luz inerrante da palavra de Deus. É John Stott que fala isso, né? Então, a gente precisa realmente pensar nessas possibilidades para que a igreja venha a ser um agente relevante no meio em que ela está inserida. Vamos para as considerações finais? Estamos chegando ao final, sim. E nessas considerações finais, a gente retoma aqui a necessidade de formação contínua. Nós estamos sempre aprendendo, nós estamos sempre nesse processo. Não existe aposentadoria e não existe ponto final para o educador cristão. Então, a gente precisa buscar conhecimento, a gente precisa promover momentos e ações de capacitação para os nossos professores, os nossos líderes, os nossos educadores. A integração do saber, a educação cristã, ela deve integrar fé e conhecimento, né? E também desenvolver projetos comunitários, porque Cristo não apenas ensina, ele transforma. A educação cristã, fiel à palavra, é um instrumento de restauração, não apenas de estruturas, mas de vida. Eu quero trazer aqui meus agradecimentos, né? Nossa profunda gratidão aos organizadores. Faço uma menção especial ao professor, educador Isaac, que nos convidou para participar desse evento, também nos deu todas as orientações de como o evento seria estruturado, e quero agradecê-lo. Muito obrigada. E parabéns pela iniciativa, pela organização. Estendo esses agradecimentos a toda a equipe que esteve trabalhando também na organização deste evento, o 6º Encontro de Educação Cristã, promovido pela Igreja Batista Central de Vitória. Meu agradecimento, muito obrigada por promover esse espaço de reflexão, capacitação e compromisso com o reino de Deus. Deixo aí meus contatos, né? E quero dizer para você que para mim foi muito, muito produtivo, muito oportuno ter estudado mais sobre a teoria da pedagogia crítico-social dos conteúdos, relacionando e analisando junto com a palavra de Deus essa educação moderna à luz da palavra de Deus. Que vocês tenham aproveitado e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Até a próxima. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes.